Nesse vídeo eu vou listar as 4 maiores partidas da história do US Open, além de algumas menções honrosas. Como eu já lancei nas edições anteriores, ano passado e retrasado, curiosidades sobre o US Open, história do US Open, decidi fazer aqui um vídeo diferente. Pela primeira vez eu posto no Backhand Brasil top 4 partidas desse grande torneio. Todos esses vídeos que eu falei estão na playlist US Open aqui do Backhand Brasil, que vai estar no card no final desse vídeo aqui. Você pode clicar lá, pegar uma pipoca e assistir todos em sequência. Poderia colocar dezenas de jogos aqui, então quero ouvir a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo para você quais são as maiores partidas da história do US Open que eu acabei não falando aqui no vídeo. Roda a vinheta e bora aí. Na posição de número 4 aqui da lista, vamos fazer do 4 até o primeiro, eu trouxe a final do US Open de 2012, em que Andy Murray, o Sir Andy Murray, venceu Novak Djokovic para conquistar o primeiro Grand Slam da sua carreira. Uma final disputada numa segunda-feira à noite, como várias outras finais de US Open disputadas em segunda-feira à noite, Se eu não me engano, Cilic e Nishikori foi numa segunda-feira, Thiem contra Zverev também. Enfim, um dos maiores jogos da carreira, se não o maior jogo da carreira de Andy Murray. O jogador que mais tinha tênis para jogar contra o Big Three, Djokovic, Nadal e Federer. Acontece que o Murray vivia batendo na trave em Grand Slams, sempre chegava muito perto, chegava em semifinal, chegava em final, mas nunca conseguiu ganhar um até esse dia. Até que em Nova York, numa noite de setembro de 2012, o Murray abriu 2-0 contra o Djokovic com muito trabalho, ganhou os 2 primeiros sets de 7-6 e 7-5. Mas aí no terceiro e no quarto ele jogou mal pra caramba e acabou tomando empate. O jogo em 2-2, o Djokovic com um momento ali para ganhar a partida de virada, o Murray pediu uma quebra de tempo para ir no banheiro. E ele disse numa entrevista recentemente que ele foi no espelho do banheiro, começou a se xingar, falar para ele mesmo que ele não ia perder esse jogo de jeito nenhum. Resultado, Murray jogou muito bem no quinto set, fechou 6-2 contra Djokovic para ganhar o primeiro Grand Slam da sua carreira. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás do Backhand Brasil falando sobre uma partida histórica do tênis em que o Murray conquistou o ouro olímpico em 2012, algumas semanas antes, nas Olimpíadas de Londres. Para mim esse foi um jogo-chave em que o Murray ele aprendeu que ele podia sim chegar numa final de Grand Slam e conquistar o título. Não à toa, mais ou menos um ano depois, o Murray ganhou o título de Wimbledon em 2013. E em terceiro lugar, Serena Williams contra Venus Williams. A primeira final da história do US Open ou de qualquer Grand Slam entre duas irmãs. Aconteceu em 2001 e a Venus foi a grande campeã. Venceu sua irmã Serena por 6-2, 6-4. Um fato muito curioso, Duas irmãs, as duas que praticamente começaram juntas no tênis desde criança, jogando frente a frente, valendo aí a taça do US Open. Se você viu o vídeo Curiosidades do US Open que eu lancei ano passado, a thumbnail é inclusive uma foto desse jogo. E o fato mais legal é que um ano depois veio a revanche da Serena Williams. As duas se reencontraram na final do US Open de 2002, só que dessa vez a Serena Williams acabou vencendo. E essas duas não foram as únicas finais entre as duas na carreira. As duas que sempre treinaram juntas, sempre jogaram duplas juntas também. Na categoria de simples, já se enfrentaram algumas vezes em semifinais, mas também em finais de torneio. Outra curiosidade, o último título de Grand Slam da carreira da Venus Williams foi o Wimbledon de 2008, em que ela venceu justamente a sua irmã Serena na final. E o último título da carreira de Serena Williams, o último Grand Slam, foi Australian Open de 2017, em que ela ganhou de quem na final? Justamente a sua irmã Venus. Não é coincidência, que duas feras dessas na história do tênis tenham se encontrado em diversas finais e outras ocasiões importantes. E agora na posição de número 2, mais uma grande final do US Open disputada numa segunda-feira à noite. O título de Juan Martín del Potro sobre Roger Federer no US Open de 2009. Para muitos, o maior momento da história do tênis argentino. A maior vitória, com certeza, da carreira de Del Potro. Saiu perdendo por 1-7-0, empatou 1-7-1, depois tomou 2-1, buscou 2-2 e no quinto set Del Potro conseguiu, em uma das maiores exibições da sua carreira, para mim é o melhor jogo da sua carreira, disparado, ganhar de Roger Federer. O Federer que já era um multicampeão de Grand Slam em 2009. Tinha eliminado Djokovic na semifinal, enfim, Federer era
muito favorito, mas enfrentou um Del Potro extremamente inspirado. Tem sempre aquele debate, né, que o pessoal faz sobre a carreira do Del Potro. Será que se ele não tivesse sofrido tanto com as lesões, ele conseguiria ganhar mais títulos do que ele ganhou? Eu já levantei esse debate no vídeo Biografia de Juan Martín Del Potro, e eu acho que sim. Por quê? Primeiro porque o nível de tênis dele era super alto, mas um outro motivo é que nos jogos contra Djokovic, Nadal, Federer, Murray, Tsonga, Berdych, esses grandes jogadores do circuito, o Del Potro jogava melhor do que o seu nível normal, ou seja, ele não diminuía o nível nos grandes jogos, muito pelo contrário. Nesses grandes jogos, ele jogava o seu melhor tênis. Ele tem grandes vitórias contra todos esses jogadores que eu falei. Contra o Djokovic, por exemplo, o Del Potro eliminou ele das Olimpíadas do Rio em 2016. Poderia citar aqui grandes jogos contra o Nadal, etc. Mas o fato é que essa final do US Open de 2009 é o único título de Grand Slam da carreira do Del Potro, com certeza o ápice da sua carreira. E aí tem outro debate. Qual o maior momento da história do tênis argentino? Esse título do Del Potro no US Open de 2009 ou a Copa Davis que eles ganharam em 2016? Se você tem uma opinião, comenta aqui embaixo. Eu acho que o título do Del Potro é maior. Com certeza uma das grandes noites da história do US Open lá em 2009. E antes de eu falar qual é a posição de número 1 aqui na minha lista, deixa eu fazer algumas menções honrosas. Trouxe 4. Em primeiro lugar, a final feminina do US Open de 1995. Steffi Graf contra Mônica Seles, duas das maiores jogadoras da história frente a frente na grande final do US Open. Em segundo lugar, a final do US Open de 2002 entre Agassi e Pete Sampras, a última grande final de US Open com Agassi e Sampras frente a frente um com o outro. Em terceiro lugar, Richard Sears contra William Glynn, a final do US Open de 1881, o primeiro US Open da história. E por último, Arthur Ashe versus Tom Walker, o grande título de US Open de Arthur Ashe, que dá o nome da principal quadra do US Open até hoje. E agora que eu já falei as menções honrosas, vamos para a maior partida da história do US Open, que é a final do US Open de 1980 entre John McEnroe e Bjorn Borg, dois dos maiores tenistas da história, frente a frente um com o outro em Nova York pela taça do US Open. Duas gerações de tenistas diferentes se encontrando. Um Bjorn Borg mais experiente contra um McEnroe no momento de ascendência na sua carreira. A reedição da final de Wimbledon de 1980, que os dois jogaram 2 meses antes praticamente. Essa grande final de Wimbledon, inclusive, que o Borg acabou vencendo, virou até um filme. Eu já fiz um vídeo aqui no Backend Brasil só para falar desse jogo. Mas voltando agora para o US Open, bom, não poderia falar mais nada, né? Dois dos maiores tenistas da história frente a frente. O Borg, que nunca tinha vencido um US Open, já tinha vencido o Wimbledon várias vezes contra um McEnroe americano jogando em casa e que acabou levando a melhor. John McEnroe se vingou pela derrota em Wimbledon que ele sofreu algumas semanas antes. McEnroe, que abriu 2-0, acabou tomando empate, mas no quinto set fechou a partida em 3-2. Venceu o US Open pela segunda vez na sua carreira e, como falei, deixou o Borg sem nenhum US Open. Uma grande vingança pela derrota que ele sofreu em Wimbledon. É muito legal a gente notar que o temperamento dos dois em quadra era praticamente o oposto, né? Bjorn Borg era um cara super calmo, super frio, tenista clássico, e o McEnroe um cara super explosivo, xingava todo mundo. Na verdade, até hoje ele é assim, né? A gente viu na Laver Cup do ano passado, ele mesmo velho discutindo com o juiz, mas é inegável que é um dos maiores nomes da história do tênis e com certeza um dos maiores nomes, um dos maiores vencedores da história do US Open. Por isso eu coloquei essa partida na posição de número 1 aqui do meu vídeo. Essa partida que não foi realizada no Arthur Ashe Stadium, né? O US Open ainda não tinha essa grande quadra central que tem hoje, o que torna esse jogo ainda mais histórico, na minha opinião. A gente tem grandes partidas do US Open que aconteceram há 30, 40 anos atrás, entre grandes tenistas que ficaram na história do tênis. E se você curtiu esse vídeo, vai ver então aí o Curiosidades do US Open, História do US Open, todos esses aqui na playlist que tá aparecendo aí pra você, e até terça que vem. Falou?